Estamos aqui de volta, ano novo, feliz ano novo para todos, com um novo episódio do nosso podcast Esperançar Hoje. Bom dia, Padre. Olá, Pautila, tudo bem? Olá, Érica, Olá, minha amiga. Érica, bem-vinda. Muito obrigada. Estamos aqui começando um novo episódio, vai ser lindo, imperdível, não percam. É isso aí. Geralmente eu falo que a gente precisa encontrar contextos para plantar esperança. Hoje eu vou mudar o verbo, vamos falar de construir esperança. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. É verdade, Padre. Érica, seja muito bem-vinda, minha amiga. A gente trouxe você aqui porque eu sei da sua luta, né, por um mundo melhor. E como o objetivo desse programa é falar de esperança, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua história. Certo. Eu sei que você tem duas obras, né, distintas, e eu sei que as pessoas que estão em casa podem se interessar e copiar o seu modelo, porque é inspirador. Fala aí um pouco pra gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? É um programa maravilhoso, eu acho que o alcance dele também é importante para a sociedade como um todo, e para mim é uma alegria e uma satisfação. Bem, eu sou empreendedora social, né? Eu já trabalho há algum tempo, e venho desenvolvendo esse trabalho social já há um bom tempo. Hoje eu sou vice-presidente da AmiBem, onde é uma associação que eu me sinto muito feliz. Eu trabalho incansavelmente para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, né, em Fortaleza. A AmiBem, ela é uma associação e ela está na Praça do Bisão, onde a gente faz entrega de refeição 3 vezes por dia. Sim. E lá a gente faz várias ações, corte de cabelo, a gente se programa, faz ações pro Natal. Foi lindo, foi uma festa linda, com quase 200 moradores de rua. Aliás, pessoas em situação de vulnerabilidade, corrigindo. Então a gente leva a ceia, leva um momento também de espiritualidade, entrega de roupa. Então assim, foi uma festa realmente linda, só você indo lá para participar. Então a gente trabalha o ano todo em função do calendário da AmiBem. E eu me sinto muito feliz, né, em representar, de estar aqui falando sobre a AmiBem, porque a gente precisa muito de ajuda, tá? A situação dos moradores de rua realmente aumentou muito em Fortaleza depois do período pandêmico. Eu vi uma reportagem, você me corrija se eu estiver errado, que de um tempo para cá, parece que mais de 900% aumentou o número de moradores de rua. Eu fiquei assim, estarrecida com essa estatística. É muito alarmante. É né? muito alarmante e assim, o mais incrível é que essas pessoas, elas são completamente desapercebidas pela sociedade. Uhum. Então, para você ter uma ideia, a gente fica ali na Praça do Bisão. Onde é a Praça do Bisão? A Praça do As Bisão, pessoas ela entendem. fica ali perto do Riacho Maceió. Ali na beira-mar, no final da beira-mar, já perto do Mucuripe. Sim. Perto da Abolição. Varjota. Mucuripe, mais Mucuripe. Então, assim, as pessoas moram no entorno da beira-mar e não sabem que essa obra acontece. E a gente está lá 3 vezes de manhã, de tarde, de noite, 7 horas da noite. É o nosso período, assim, que a gente se organiza mais, faz a entrega linda do Evangelho, onde eles têm a possibilidade de escutar um pouco a palavra de Deus, assim, de tocar o coração deles, porque eles realmente precisam. São pessoas que vivem realmente à margem da sociedade. Então é um momento de introspecção, onde eles estão ali, olha, aqui eu estou aqui nesse momento, eu vejo Deus. E na verdade, quanto Deus são eles mesmos. Jesus está ali, eles são Jesus. Inclusive um dos lemas do SOS é Cristo não está no outro, Cristo é o outro. Exatamente. Quando a gente tem essa dimensão, né, Padre? Exatamente. Então muitas vezes ele está ali sentado naquela obra, né? Então a gente que tem possibilidade de ajudar, de estar lá, de ajudar de que forma for, como eu digo assim, todo mundo pode ser útil nessa obra. Exato. Não precisa, se você não pode estar lá ajudando a entrega da sopa, a entrega dos alimentos, você pode ajudar de uma certa forma, contribuindo, ou então indo nas festas, tão, assim, tem casos assim, de empreendedores, de pessoas que vão lá, empresários, que dizem que o momento de maior relax deles é sentar ali junto aos moradores. Sim. E participar daquele momento. Inclusive a gente vai disponibilizar, né, Padre? Sim. Algum telefone de contato aqui no programa, um WhatsApp, porque as pessoas, é como eu sempre digo, as pessoas querem ajudar, né, Padre? Perfeito. Inclusive um Pix, né, para que as pessoas possam contribuir também com esse projeto bonito. E foi legal você falar, Érica, que vocês distribuem o alimento físico, mas também o espiritual, e nós como seres humanos precisamos dos dois, né? Nós, se só nos alimentamos fisicamente, o nosso espírito fica vazio. Se a gente, não tem como a gente alimentar só o espírito, porque o biológico é fundamental. Então, alimentando os dois, nós nos tornamos completos, de fato. Então, muito bonito isso. E vocês têm essa visão holística, né? Tanto do físico
quanto do espiritual. E do cuidado, na verdade, a gente chama assim, o cuidado, eles se sentem amados, eles se sentem pertencentes ao meio, né? vistos. Aí tem a ação do banho também, que é outra ação que eu acho linda, sabe? Eles chegam lá e tomam um banho, vestem uma roupa nova, e shampoo e tudo, e dizem, ai, agora eu tô me sentindo outra pessoa, agora eu posso encarar o mundo. Então, assim, é transformador. Esse encontro, essa ação, essa associação, ela é transformadora. As pessoas têm que entender que ela é transformadora. Ela precisa, né, de recurso, porque o papel dos voluntários já é de uma dedicação fora de série. Imagina. Mas você ter alimento para distribuir, a energia ali, a gente tem parceiros, mas precisa de uma estrutura para acontecer, né? Mínima, toda estrutura tem custo. Padre, Érica, as pessoas têm como ajudar, né? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para ajudar, nem que seja o seu tempo. Aliás, é o mais importante. E ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Exatamente. Eu acho que é o caso que você falou, né? Das pessoas que se sentem, às vezes, tão bem, recebendo tanto. Que é o nosso caso também. Acho que você já passou por isso, Érica. Às vezes a gente acha que vai levar alguma coisa para alguém e é a gente que sai de lá. É verdade. A gente leva, né, tanto, né? A gente sai transformado. Perfeito. Eu dizia que num programa passado que a Tota de Assis, ela ressignificou o meu Natal. Eu achava um período triste. Natal. Eu ficava pensando nas pessoas que não podiam, enfim, eu divagava muito. E a Toca de Assis com o Natal dos Pobres, que também é essa proposta. É uma obra linda. É uma obra linda, foi o nosso primeiro convidado aqui. Eles ressignificaram o meu Natal. Então, assim, eu conclamo as pessoas, né, padre, que vão conhecer, que participem, sabe? Ressignifiquem a vida de vocês, né? Não só o Natal, mas a vida de vocês, o dia a dia. Quando a gente começa a ajudar, quando a gente entra, eu dizia eu costumo dizer que o bem é um rio que não se pode conter o curso. Quando a gente entra, né, é uma enxurrada e não tem mais como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. E é interessante que o voluntariado, gente, se a pessoa praticar o voluntariado como meta, né, de vida, na medida do que você pode, das suas atribuições, ele tira muita gente da depressão, tira muita gente, sabe, da ociosidade. Você tem uma coisa para você se renovar. Então, assim, o Natal da Ame Bem, eu confecciono os alimentos na minha casa. Boa parte dos alimentos é confeccionado na minha casa. Eu faço as caixinhas, eu faço as embalagens. Aquilo ali, para mim, eu passo um final de semana, eu passo assim, acho que os 3, 4 dias em êxtase, muito feliz, sabe? Porque me faz muito feliz isso. Então, todo mundo pode fazer, isso é uma coisa, uma vez por ano, 2 vezes por ano, nas festas, você se envolver e dar o melhor que pode, né? Érica, isso que você fala é muito importante, e pessoal de casa, acredito que isso vai nos impactar muito, porque hoje nós nos deparamos com uma sociedade em que muitas pessoas têm falta de sentido para a vida. E uma das formas de nós encontrarmos sentido na nossa vida é muitas vezes nós vermos o sentido no outro. Reconhecendo como nós podemos ajudar o outro, enxergar esse Jesus no outro, né? E às vezes, que é justamente isso que você está falando, a nossa vida é transformada e encontra um novo sentido quando a gente se entrega, se doa ao outro. Né? Então, meu irmão, se a tua vida está sem sentido, se você está talvez fraquejando ou se questionando sobre a sua existência, esse exemplo da Érica é um exemplo bonito. Né? Que tal fazer um trabalho voluntário? Que tal talvez se perceber no outro, na necessidade do outro, enxergar as feridas do outro? Né? Certamente isso tem uma dimensão transformadora que transcende a nossa humanidade. O Viktor Frankl, pai da logoterapia, né? No livro dele, ele diz que o sentido da vida é fazer a vida ter sentido. Com certeza. Né? Quando você faz a sua vida ter sentido, isso muda tudo. Muda tudo. E me diga, Érica, você também tem um outro trabalho, né, na parte de empreendedorismo social. Sim. Eu achei muito interessante, porque eu acho que é um viés, né, padre? Muito inovador. E assim, atípico para os contextos que a gente se aplica, né? Foi uma bênção a gente ter se conhecido, né? Nem foi nesse contexto, foi em outro contexto. Mas você é muito querida, eu tenho muita admiração por você. É recíproco. E assim, eu não conhecia essa proposta, né, que você tem como empresária, né? A Ame Bem é uma coisa, e agora você vai nos falar, né, da OIPS, que é um outro viés, né, de trabalho social. Fala um pouco aí pra gente. Eu vou te falar, assim, quando eu entrei na Ame Bem, tudo eu devo muito à Ame Bem, sabe? Sim. Eu conheci o lado de não ter realmente moradia, da pessoa que não tem mesmo onde morar. Sim. E fui fazer um curso de empreendedorismo na Unifor e comecei a estudar habitação. Né? Eu já venho de uma história também de imóveis, eu tenho imobiliária, então assim, eu sempre fui nessa pegada.
E eu tenho uma filha arquiteta e tenho um filho engenheiro. Olha! Certinho. Deus costurou tudo perfeito. Né? E ele já tem as empresas dele que trabalham para outro público. Sim. Eu digo, chamei todos os dois, eu digo, vem cá, vamos fazer alguma coisa que a gente possa prospectar a vida do outro, melhorar a vida. Mas Pautila foi, padre, foi tudo assim muito, eu digo, muito providência divina, sabe? Não tinha nada, não tinha nada assim. Aí eles ficaram assim, eu disse, mas eu disse, vocês vão ser meus sócios, vamos combinar aqui, vocês vão ser meus sócios, e a gente vai abrir uma empresa para que a gente possa mudar a vida do outro, fazer reformas habitacionais, sociais, que a gente faça direcionada para o público CDE. Sim. Aí daí eu comecei a adentrar esse mundo, né, essas possibilidades, que realmente eu desconhecia, né, e comecei a estudar. E realmente foi em cima de muito estudo, eu fiz a MBA, a Oikos nasceu dentro da MBA da Unifor, onde a gente pôde chancelar, né, na apresentação no meio acadêmico, nos juntamos e começamos a entrar, a fazer conexões. Hoje a Oikos está no projeto Reforma que Transforma. Por que o nome Oikos? A Oikos, na verdade, assim, significa família, agregar, entendeu? Sim. Então, como eu estou indo para uma casa de família, que era uma casa que eu comprei de herança, Sim. E eu queria colocar alguma coisa lá, não só para ganhar dinheiro, mas uma coisa de propósito, né? Sim. Então, a gente buscou esse nome também e nos juntamos, chamamos e começamos a estudar os três juntos. Então, hoje eu faço curso com os meus filhos. Eu digo, peraí, a gente, junto com eles, entendeu? Sim. Na área deles. Então, assim, eu transformei muito minha vida, Sim. dei uma virada de chave para que eu pudesse acompanhá-las, né? Então, hoje a Oikos, ela está presente no projeto Reforma que Transforma, que é um projeto inovador da Gerdau, que é o maior projeto social habitacional. E a gente, graças a Deus, está fazendo um trabalho muito bacana dentro a gente teve semana passada em Belo Horizonte. E a gente está fazendo outras conexões também no Brasil, sabe? Com outras aceleradoras, pessoas que estudam, trabalham habitação social, é que a gente aí para as pessoas entenderem. Então, você trabalha com reformas de casas de pessoas carentes. Como é que esse público chega até você? Como é que você detecta que uma residência lá no Maracanaú, aqui na periferia, como é que essa pessoa contacta vocês? Certo. A gente tem um Instagram, né, onde a gente coloca todo o nosso trabalho, muito bem desenvolvido, para a gente captar, né, realmente as pessoas. A Oikos hoje, ela trabalha com obras subsidiadas, né, e com obras também financiadas. Hoje a gente está trabalhando muito foco no corporativo, onde a gente entra em contato com as empresas, né, as empresas facilitam essas obras para os seus colaboradores, a gente faz um desenvolvimento, um planejamento, uma proposta e, na verdade, assim, quem paga a gente é o empresário e a gente faz a obra para o colaborador. Então, isso a gente está impactando, né? A gente está impactando, de uma certa forma, a vida daquele colaborador. Porque a gente sabe que ele, por si só, ele tem muita dificuldade. O colaborador que você chama, quem é? Para as pessoas entenderem. Os funcionários das empresas, né? Então, hoje a Oikos está trabalhando muito buscando obras subsidiadas para os funcionários das empresas. Por quê? A gente tem uma facilidade de fazer a obra, né? Porque a gente tem engenheiro, arquiteto, a obra toda direcionada, a gente tem uma escuta afetiva, a gente vai lá no local. Sim. Então, a gente faz isso aí, tem através da Nova Vivenda, que é uma aceleradora, uma startup também, a gente faz o financiamento das obras, divididos em algumas vezes, para poder a pessoa poder ter acesso. Algumas dessas obras de vocês são pagas pela própria pessoa que é beneficiada com a obra? Sim, pode. Pode ser, né? Tem um cadastro para percorrer, né? Sim. Ela entra, faz um cadastro, aí a gente entra com a financeira para poder fazer o pagamento. E é dividido em um número maior de vezes, né? Também. Para que a pessoa tenha condições. Para ter condições. Tá. E você também falou que tem algumas dessas obras que as pessoas não têm condição nenhuma de pagar, né? E que tem uma empresa que faz, né, o financiamento. Fala um pouco. São as obras subsidiadas. É o que a gente está apostando hoje, a Oikos, é de entrar em contato com essas empresas e fazer essas obras subsidiadas para os seus funcionários, né? Porque realmente eles não têm condições de levantar, de fazer uma reforma. E a reforma de uma casa é transformadora, sabe? Ela mexe com a autoestima. A gente está trabalhando em melhorar a dignidade do ser humano. Isso é um direito de todos. Até a saúde em si. A saúde, principalmente, né? A habitação social hoje é vista no Brasil através de estudos que é um problema de saúde pública. Ela já ultrapassou a questão só do bem-estar. Hoje é saúde pública. A gente tem que impactar, porque muitas pessoas estão morando em condições subhumanas, entendeu? O índice de letalidade das pessoas de
terceira idade é enorme, os riscos também dentro da moradia. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho, é uma empresa, né, que a gente tem fins lucrativos, mas a gente também tem a questão do social, o dever de impactar a vida dessas pessoas e principalmente o entorno onde elas moram. Porque as pessoas que fazem a obra, elas são do entorno onde elas moram. O depósito onde a gente compra os materiais é do entorno também onde está, né, sendo feita a obra, para que toda a nova economia seja realmente transformada também. Vocês conseguem mudar a realidade daquele local, território né? onde a gente está atuando. E hoje a gente atua muito no Maracanã. Vocês têm dimensão de quantas pessoas já foram impactadas, de quantas vidas já foram alcançadas através desse projeto da Oikos? A Oikos, assim, ela nasceu e a gente começou a trabalhar em maio, né, nesse projeto Reforma que Transforma. A gente fez um levantamento agora recente. Olha, mais de 200 famílias foram impactadas diretamente. É uma empresa tão recente. Exatamente. É um número fantástico. É uma coisa, assim, pra gente é um trabalho. Eu fico muito feliz de ver meus filhos envolvidos num projeto como esse, sabe? Exatamente. Porque tem um viés, assim, muito tocante, sabe? E onde a gente mostra como o ser humano deve ser realmente desenvolvido, né? Então eu fico extremamente feliz de ver meu filho com 25 anos, ver minha filha com 30 anos, eles envolvidos também nessa temática, porque a gente sabe que o problema de habitação social no Brasil é um problema de todos nós. Enquanto a sociedade não se deparar com essa realidade e querer, não, eu moro aqui, eu moro muito bem, mas quem mora lá tá lá, não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. Então, essa consciência nunca fecha e é desastrosa, na verdade ela é desastrosa. Então, assim, a gente está impactando para um mundo melhor, a gente está reformando, transformando o mundo dessas pessoas, entendeu? Trazendo saúde, trazendo dignidade. E a gente se sente tão feliz quando termina uma obra. É uma coisa assim. É a questão do que a gente recebe no final, né? E olha, pessoal, percebam como aquela frase do Pat Adams faz sentido. O amor é contagioso, né? É verdade. Érica, você falou que nessa sua inspiração, você foi impactando, inclusive, outras pessoas, sua própria família, né? Dentro desse contexto de ajuda, de suporte. E o que é mais interessante, pessoal, dentro da área de vocês, né? Vocês não precisaram fazer coisas extraordinárias. O seu filho na arquitetura, na engenharia, né? Você como da área da imobiliária já há muito tempo, né? Então, Deus não pede de nós que a gente faça coisas extraordinárias. Ele não pede para você, médico, que você pegue um martelo e vá lá construir a casa de alguém, né? É dentro da sua área, dentro justamente dos dons que Deus nos deu, ele pede que a gente ajude a ele na pessoa do outro. Exato. Então não tem desculpa, não tem desculpa. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua profissão e certamente você também pode ajudar as pessoas que estão à sua volta. Basta você ter essa capacidade de sair de si e ir ao encontro do outro, né? E é muito interessante que ao longo, né, dessa caminhada que a gente faz de trabalhos sociais e tal, e a gente começa a ver, né, que muita gente quer fazer isso e está imbuída dessa. E às vezes com coisas simples, o seu projeto é lindo, mas assim, eu sou médico, eu posso deliberar na minha agenda algumas consultas, eu sou dono de uma clínica, eu posso deliberar na minha, né, um percentual de exames. Não tem como, eu sou advogado, eu posso deixar na minha carteira. Mas é isso que a gente acredita piamente nisso, e a gente tem que entender, enquanto as pessoas puderem se voltar para isso em todas as áreas possíveis, todo o mundo vai ser diferente. Isso. É porque é muita ilusão, é muito utopia. Não é, gente, não é. Não, é muito real. Isso é muito real, isso é muito urgente. O mundo precisa de pessoas que colaborem para essa transformação. Isso é emergencial. Ou então nós nos destruiremos, exatamente, né? Como raça humana. E às vezes, para além da profissão e do dom, às vezes só a presença, né? Desse próprio trabalho do Ame Bem, estar ali com os moradores de rua, né? Ser uma presença que ajude, isso é muito importante. Mas eu estou curioso para saber uma coisa, muito bonito, os dois projetos, esse trabalho fantástico, mas eu acredito que quando nós damos o nosso testemunho, a gente alcança muitas pessoas. Eu quero saber como tudo isso começou. Como é que você foi impactada por essa realidade e você fez esse movimento, né? De saída de si para realmente fazer esse trabalho, né, em direção ao outro. Como que tudo começou? Como que foi a sua grande inspiração? Assim, na verdade, eu sempre fui muito sensível a essas causas e sempre levei muito isso para dentro da minha casa, né?
minha família, meu marido, a família, todo mundo, a gente sempre teve esse olhar, né? Mas assim, quando eu comecei a frequentar, né, as reuniões e passar e levar alimento para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, eu acho que ali dentro teve uma virada de chave em mim. Um start, porque eu vi o quanto é doloroso você estar numa situação daquela onde o poder público não olha, né, onde as pessoas muitas vezes morrem nas calçadas, não tem onde dormir, e a gente no conforto da nossa casa, né, do luxo da nossa casa. Então aquilo ali me inquietava um pouco, né? Sempre tive essas inquietudes e sempre quis ajudar. E eu acho que eu peguei assim também uma fase maravilhosa, meus filhos cresceram, estão com maturidade, estão dispostos também. Então assim, foi uma coisa muito harmoniosa, sabe? Eles também toparam essa ideia e a gente está estudando a partir desse momento e vendo que a habitação social é um caminho sem volta, né? Ou o poder público, o setor corporativo, a sociedade em geral, todos os atores se mobilizem para entender a situação que a gente está vivendo e também dar o seu testemunho e também mudar essa forma de pensar, né? Até para mudar as novas gerações, né? Com o nosso exemplo, a gente muda as novas gerações, porque eles passam a ter um paradigma, né? Eu acho que estar ensimesmado, né, estar fechado em si mesmo, é um caminho muito fácil para o fracasso. Né? Para o adoecimento, perigoso, sabe? A gente vive isolado, numa ilha e essa conta, como você diz, não vai fechar. Mas você disse uma frase, a gente está se aproximando aqui do final do nosso programa, a gente ficaria a manhã toda aqui. Com certeza. Muito inspirador o seu testemunho. Mas até porque, desculpa, Otila, mas o que realmente surpreende, e eu acredito que é o diferencial, Érica, do seu trabalho, é que o mercado imobiliário e as áreas profissionais em si são áreas que visam muito exclusivamente o lucro. É verdade. Né? O lucro. Então, quando a gente percebe contextos como esse, realidades como essa que você traz para nós, em que dentro das empresas, né, dentro desses projetos, com fins lucrativos, a gente encontra um espaço para a dimensão social, né, para ajudar o outro, a perceber a realidade adversa do outro, isso é fantástico, né? É fantástico. Então, assim, não é o padre, né? Não é uma organização social específica, uma ONG, não. É dentro de um contexto, né, próprio, né? Profissional próprio. Né? Não precisa ir muito longe, né? Então, assim, quero agradecer muito, amiga, por você pela... A gente não se conhecia, padre, ainda pessoalmente. Era paquera social. Mas realmente foi um encontro... Um encontro, eu tenho certeza que do encontro, primeiro de uma série de muitos. Então, muito obrigada, padre, muito obrigada. Estamos juntos. E, Érica, queria que você deixasse uma mensagem final, talvez para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Um incentivo. Que mensagem você deixaria? Agradeço demais a oportunidade. E eu sempre assim, me emociono para falar, porque falar desse trabalho da Oikos e falar da AMB são coisas que tocam muito o meu coração. Mas assim, o que eu poderia deixar de mensagem mesmo é que eu vejo muitas amigas chegam para mim e dizem assim, Érica, teu trabalho é uma coisa excepcional, mas coloca como se fosse uma coisa assim tão distante, impossível de conseguir fazer. Eu digo, minha amiga, qualquer coisa que você comece a se envolver, dê o primeiro passo. Isso. Dê o primeiro passo. Isso. Depois que você der o primeiro passo, as coisas, você vai se envolvendo de uma maneira tal verdade. Que você, às vezes eu paro e digo, não, pera ainda, a gente vai, é uma coisa que não tem ré. Aí você vê dentro de casa, você vê, às vezes, uma escuta afetiva, às vezes uma ajuda financeira comprometida. Porque, assim, essa associação, como a AMB, ela precisa de recurso, entendeu? A gente, às vezes, fica perturbado. A gente faz parte da diretoria para conseguir cumprir, né, a alimentação das pessoas. Café da manhã, almoço e jantar, existe um custo real ali. Verdade. Então, assim, às vezes eu fico feito uma louca falando com as pessoas para poder ajudar. Sim. Mas, assim, é possível, faz bem a alma, faz bem a saúde. Sim. A gente não tem tempo, assim, cura depressão, minha amiga, pode ter certeza que eu tô falando. Acredito. Eu vejo muitos testemunhos lá de pessoas que diziam que estava afundada em remédio, com depressão sem sentido na vida. Começa a ir para ali, começa a ajudar e começa a ficar em pé e ver que pode ser também transformador. Sim. Então, assim, o que eu poderia deixar de fazer de mensagem é isso, é que estabeleça os negócios também e sempre procure dentro do seu negócio transformar também a vida das pessoas, né? Que aí eu acho, com certeza,
né, o teu negócio, a sua pessoa vão ter ganhos assim infinitos. É verdade, a vida agradece. É isso aí. E, Érica, a gente tem sempre o costume de finalizar o nosso programa com uma frase, né? Acredito que a sua já é um chave de ouro, né? Acho que caracterizou bem esse encontro, mas eu tenho uma frase que, na verdade, me veio em mente ao longo do nosso encontro, daquilo que a gente estava falando. Que tem uma frase muito bonita que diz que quando a ferida do outro não nos causa dor, significa que talvez a nossa doença seja pior que a dele. Fantástico. Quando a ferida do outro não nos causa dor, talvez a nossa doença seja pior que a dele. Não tem como nós sermos insensíveis à realidade do outro. É como você falava antes, né? Às vezes não tem, a gente fica desconfortável, né? Quando a gente tem tudo e a gente percebe que tem tantos que não tem. Não, e fica naquela bolha, não justifica, a gente tem que furar a bolha. Chegou o momento de furar a bolha, né? Então, minha gente, vamos furar essa bolha. Vamos nos inspirar nesse exemplo maravilhoso de tantas pessoas que já passaram por aqui e que irão passar. Eu costumo dizer que o bem é um rio que não se pode conter o curso. E que quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. Então, curta o nosso vídeo, comente, compartilhe. Nós queremos chegar a 1.000 seguidores o mais rápido. Vamos chegar, tá bom? Isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Precisamos falar de esperança e sermos construtores da esperança. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.